verdade. Jamais esteve sozinho em suas curas. Sempre esteve acompanhado de discípulos nas pregações. Convocava as multidões e nos momentos dolorosos que culminaram com seu julgamento e crucificação, manteve-se ao lado de pessoas mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. É isso, meus irmãos, vamos conviver bem com os outros, né? Para a gente não ficar sozinhos, né? E agora vamos aos avisos da casa. Dispomos de serviço de radiação em preces, tá? Basta colocar os nomes com endereço completo, uma vez na mês, na caixinha azul, que fica na entrada da casa. Irradiação é para os encarnados. Caso a pessoa tenha ideia suicida, colocar esta observação. Prece para os desencarnados. Caso tenha ocorrido através do suicídio, colocar esta observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirige-se aqui na mesa e nós indicaremos uma pessoa para atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida, aos sábados, 16 horas, sem pré-requisitos. Se você tem 60 ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, que tem toda terça-feira, de 9 a meio-dia, aqui na Casa de Clarencio. A casa faz distribuição de cesta básica. As famílias já são cadastradas e quentinhas para pessoas em situação de rua. Para a manutenção desse serviço, aceitamos doações de mantimento não perecíveis. Os trabalhadores da casa que atuam na divulgação doutrinária estão convidados a participar de uma manhã de reflexões sobre esta tarefa, orientações ao expositor espírita. Vai ser no dia 18/8, das 9 às 13 horas. Está suspenso a coleta de caixas de leite, vidros, sacos de plástico, de alimentos como açúcar, feijão e etc. Continuamos a receber plásticos duros, PETs, papel branco, misto, papelão, metais pequenos, alumínio, ferro, aço, óleo vegetal usado. E para melhores informações, só procurar no fim aqui da reunião. E agora, por favor, olhe seus celulares, se estão desligados, ou então coloque em modo de silêncio, para a gente poder ter uma reunião aí com muita pacificação. Todos receberam a página lá na entrada, né? Cujo título é As Crianças, né? Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelo posto de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a ao impulso da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções.
em tempos oportunos, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, foi psicografia de Franciscano Xavier, vem nos chamando a atenção para que a gente tenha um olhar de muita calma aí com nossas crianças, adolescentes. Vamos nos ajudar, né? Vamos ser mais fraternos e ter compaixão também. E vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, nesse momento, só temos a agradecer de estarmos aqui nessa casa, mais uma vez de Ministro Clarencio, para darmos continuidade a esse trabalho tão rico e tão lindo, que é a palestra da manhã de hoje, de sábado. Que a gente possa aproveitar bastante, encarnados e desencarnados, tudo que vamos receber hoje aqui nessa casa. Jesus amado, envolva nossas amigas que falarão na manhã de hoje. A nossa querida Fernanda Barbosa, que fará a palestra, e a nossa querida Fernanda Correia, que fará a sustentação dos passes. Que ambas possam ser muito abençoadas por ti e pelos guias espirituais de cada uma. E nós também, Jesus, possamos estar com nossos guias ao nosso lado, aproveitando bastante essas manhãs, para que a gente possa sair daqui mais fortalecido na fé, com certeza, que tudo vale a pena ser bom. Que seja em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Ministro Clarencio, em nome de Irmão Plácido, de Mãe Maria Santíssima, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, que damos por iniciada a manhã de palestra de sábado. Graças a Deus, que assim possa ser. Então, meus irmãos, hoje o estudo vai ser em torno do Livro dos Espíritos, a segunda parte, o capítulo 4, Pluralidade da Existência. A questão vai da 207 a 217. Eu só vou ler a 207. Semelhança física e morais. Pergunta do Kardec. Os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física? Transmitem também uma semelhança moral? Resposta dos espíritos: não, visto que eles possuem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, o espírito, porém, não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Passamos a palavra para nossa querida Fernanda, que Jesus te abençoe. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus possa pacificar os nossos corações. Então, nós ainda estamos nesse capítulo do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, e a gente vai falar hoje das semelhanças físicas e morais. É interessante essa parte aqui. Por que o Kardec se preocupou em colocar essas questões para a gente? Justamente para a gente poder entender que muitas das vezes, naquele ditado, tal pai, tal filho, não se assemelha. E ali naquele momento, os pais, no momento da concepção, eles vão conceber um corpo. Então pode até ter uma semelhança física, mas semelhança moral é até o que Kardec vai perguntando aqui aos espíritos. Mas como é que pode, às vezes, você ver numa família o caráter do pai, da mãe e do filho serem parecidos? É justamente o que os espíritos vão falar aqui para a gente, que a gente vai estudar. É a questão da simpatia, que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, relação de simpatia, que não necessariamente seja só para o bem. O que são espíritos simpáticos? São espíritos que pensam da mesma forma, que sentem da mesma forma e gostam das mesmas coisas. Então, por relações e simpatias, você pode atrair, muitas das vezes, um filho para você que seja, vamos dizer assim, no mesmo padrão vibratório. É isso que os espíritos vão colocando aqui para a gente. Logo na primeira pergunta, qual é o questionamento de Kardec? Se frequentemente os pais transmitem aos filhos a questão física, transmitirão também a questão moral? E aí os espíritos falam, físico sim, porque é questão de genética. Então, às vezes parece com a mãe, às vezes parece com o pai. Às vezes até aqueles espíritos, por exemplo, né, questão de adoção, chega para aquela pessoa, nossa, mas parece tanto, parece nem que é, né, dotado, mas por quê? Porque aquele espírito ali,
no plano espiritual, já era para ser daquele casal. E aqui, quando a gente fala casal, gente, devemos entender que hoje em dia nós temos várias formas de família. Kardec fala mais aqui na questão do homem e da mulher por conta do tempo dele. Mas trazendo para o nosso século XXI, é qualquer tipo de família que tenha ali o objetivo de estar com aquela criança. Então, independente de qual seja a formação daquela família, qual é, vamos dizer assim, o objetivo do estudo de hoje? E o Kardec traz aqui para a gente. É independente de como que chega aquele filho, seja numa questão, vamos dizer assim, minha, vamos dizer, né? Eu fiz a gestação daquela criança, ou uma criança que chega numa questão de adoção, que também, de certa forma, é daquela família. Independente de como chega aquela criança para a gente. É o que os espíritos falam aqui. Aquela criança tem que ser tratada com amor, com respeito, com carinho. Porque a paternidade e a maternidade, sem falar de famílias, mas falar das posições, você está com o espírito ali junto a você, qual é a missão do responsável, de quem está com aquela criança, com aquele adolescente? É projetar ali um futuro de paz e esperança para aquele espírito. Porque quando nós recebemos esse espírito na nossa vida, como pais, e muitas das vezes, gente, não vamos ampliar o estudo, não só como pais. Às vezes você trabalha com adolescentes, trabalha com crianças. Claro que a educação, a base da educação, ela vem de casa. Mas quem trabalha com adolescentes, com crianças, vamos botar assim, os professores, podem também ajudar. E tem uma missão também de ajudar aquele espírito a vislumbrar uma vida melhor. Porque essas são as missões que os espíritos estão colocando aqui para gente. Mas o Kardec vai mais se centralizar na questão da família. E o Kardec fala muitas das vezes aqui, perguntando aos espíritos, por que que se tem tantos problemas nos lares? Ele vai perguntar aqui. Eu fui pegar carona nesse livro, que é Vida Conjugal, do Humberto Ferreira, e ele vai falando aqui para gente do diálogo. Então, ele fala que o casamento, ele vai trazer assim, o casamento começa a correr perigo quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gesto de conversar. Isso é Dona Laura que vai falando lá no nosso lar. E aí ele coloca, a primeira condição para o sucesso do diálogo está em saber ouvir. O risco de fracasso no entendimento do casal começa quando um não tem paciência de ouvir o outro calmamente, não permitindo assim que exponha suas ideias integralmente. A falta de paciência nessa hora compromete o entendimento e deixa aquele que não conseguiu expor as suas razões frequentemente magoado e decepcionado, e isto pode influir no próprio relacionamento do casal. Trazendo para o nosso tema de hoje, no relacionamento do casal e, consequentemente, como que aquele casal vai lidar com os filhos. Por isso que muitas das vezes a gente vê lares desestruturados, famílias desestruturadas, porque já começa de antes. Para chegar a um casamento, você teve antes ali um namoro, você teve um noivado até chegar no casamento. E às vezes a relação já está desgastada antes, e aí você quer levar aquilo adiante. E aí, quando chega nesse ponto do casamento, você vê que as coisas já não vão chegando mais tão bem assim. E é aquele espírito que tanto aquele casal tinha por missão trazer para o caminho do bem, se não tem um diálogo entre aquele casal, como que eles vão conseguir trazer aquele espírito para o caminho do bem? Como eles vão ser bons exemplos para aquele espírito que Deus confiou para eles? Porque nós não sabemos, como Kardec fala aqui, que tipo, qual a condição espiritual dos espíritos que vão chegar para a gente na encarnação. Porque o Kardec vai perguntar isso também. Se há uma relação de simpatia, por que que às vezes um casal atrai para si um espírito que tem uma moralidade mais baixa? Isso também às vezes acontece. Né? Aquela família toda ali, né, bonitinha, que a gente costuma dizer, e aí chega aquele espírito com aquela corda toda. Aí o Kardec pergunta sobre isso também. Aí o que que os espíritos vão falar para a gente aqui? Porque esses que já estão mais evoluídos precisam ajudar aqueles outros também. E lá, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, é Santo Agostinho que fala pra gente. Santo Agostinho, né, deu muito trabalho para Santa Mônica, né, mas ela conseguiu ali tentando, conseguiu colocar Santo Agostinho no caminho do bem. A instrução dos espíritos é a gratidão dos filhos e dos laços de família.
No finalzinho, Santo Agostinho vai colocando para a gente que as famílias, elas se assemelham por questões como a gente está colocando aqui, e foi logo o início do que o Kardec começou a perguntar aos espíritos, por questões dos gostos e semelhança de identidade e progresso moral. Mas também acontece, olha o que ele fala aqui, ó, em suas peregrinações, esses que têm uma semelhança se afastarem. Ele vai contando, né? Reencontrando-se mais tarde felizes com novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para ter bons conselhos, exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar a outros. Então, o que Santo Agostinho está falando aqui? Nem sempre a gente vai ter aquele filho, aquela filha que chega para a gente ali, que vai ser nossos amigos do passado. Não. Às vezes a gente vai receber um inimigo, às vezes a gente vai receber um espírito que às vezes nem tem tanta ligação com a gente, mas como a família é aquilo, por isso que eu comecei falando do diálogo do casal, independente de quem seja o casal. Mas por isso que eu falei da questão do casal, dessa harmonia do casal, ser importante na criação dos filhos. Você pode, um casal muito harmônico, como Santo Agostinho fala, atrair determinados espíritos para poder dar uma alavancada nesses espíritos. Porque qual o objetivo da gente estar aqui encarnado? É o nosso progresso. Mas é só o nosso progresso? Não. Claro que a gente progride, né? Obviamente, sim. Mas também da gente ajudar a outros a progredirem também. Da gente ajudar a espíritos a progredirem. Então, chegam esses espíritos, são os náufragos. O que Santo Agostinho fala de náufrago? Que são aqueles espíritos que estão totalmente contrários ao pensamento daquela família naquele momento. Mas que ali ele vai conseguir ter bons exemplos, para que lá na frente ele possa também já ter evoluído, reencarnar numa próxima vez e conseguir ajudar a outros espíritos que vão estar na mesma condição que ele. Porque, gente, ninguém reencarna para poder falir, ninguém reencarna para poder fazer maldade com ninguém. Quando a gente sai do plano espiritual, a gente sai dizendo que a gente vai conseguir. Só que quando chega aqui na matéria, o que, que acontece? A matéria, se a gente não tomar cuidado, nos abafa na potencialidade como espírito. Porque a nossa consciência está mais adormecida, o que nós fizemos está tudo adormecido, está tudo anexado no nosso perispírito. Mas quando a gente está encarnado, está tudo adormecido. Então, o que, que acontece com a gente? Aqui, para que a gente possa utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Por isso que chega às vezes essas crianças que a gente fala, mas meu Deus do céu, puxou a quem? Puxou, não puxou ninguém. Porque o pai, a mãe, os responsáveis, quem toma conta da estrutura daquela família, não vai passar para aquele espírito as questões morais. Aquele espírito já tem ali a bagagem moral dele. E aí o Kardec também, como eu falo, para a didática que ele tem, ele vai perguntando aos espíritos aquilo que a gente gostaria de perguntar se a gente estivesse lá. E aí ele pergunta, então, mas espera aí, ele vai perguntar sobre isso. Se os espíritos já têm lá a bagagem dele, então o responsável, o casal que está ali tomando conta, não interfere em nada? Aí os espíritos falam, não é bem assim. É isso que a gente tem que tomar cuidado também. Já tem a bagagem dele, mas qual o objetivo da encarnação? Progresso e melhoramento. Então, o objetivo da gente estar aqui, de todos nós estarmos aqui hoje, é a gente progredir, ou seja, é a gente domando o homem velho, a mulher velha que existe dentro da gente, domando os nossos vícios e conquistando virtudes. Então, é óbvio que os espíritos, com a missão ali, o casal, tem a obrigação de ajudar aquele espírito. Não é aquilo, não é porque ele já tem aquela bagagem já ali que ele não vai se modificar. Claro que ele vai se modificar. Por isso que tem que dar bons exemplos. Nós estamos, gente, no momento que os espíritos que estão reencarnando, eles estão com a intelectualidade muito avançada, mas a moralidade nem tanto. Não adianta você dizer para um espírito assim, mas eu posso fazer porque eu sou o seu responsável. Você não pode fazer, porque você vai ter uma resposta.
E às vezes uma criança que está com 3, 4 anos, uma resposta vai ficar com a boca aberta. Por quê? Porque eles estão muito avançados em questão de moralidade. Então, se nós queremos criar espíritos com condições para que eles cresçam, a gente também precisa se modificar. Porque educar não é fácil. Educar é dizer não. Educar é estar ali o tempo todo. E dependendo do espírito que você esteja ali do seu lado, né? Aquele espírito mais rebelde, vai dar trabalho, ao ponto de você, eu acho que eu vou dar logo isso daqui para poder me livrar disso. Mas se a gente pensar assim, a gente não está educando. É aquilo, o tempo todo falando. Por isso que a gente sempre fala aqui na casa da importância da evangelização. E eu estou falando aqui porque nós somos espíritas, mas qualquer religião, porque qualquer religião tem um momento que, na igreja católica, na igreja evangélica, no candomblé, tem um momento que cuida das crianças. Então, se você frequenta, você leva o seu filho ali. Por quê? Porque é o momento que ele vai estar em contato com a espiritualidade. E em contato com a espiritualidade, também estudando para poder se tornar um homem de bem. A gente, vou falar nós espíritas, a gente não traz o nosso filho para cá para que ele seja espírita. Até porque ele pode crescer, tantos são os exemplos aqui na casa, de companheiros que a gente evangelizou e que hoje em dia não estão mais aqui, mas tem ali a semente do bem. Não é para se tornar espírita, é para se tornar um homem de bem. É para se tornar um espírito que vai ter ali naquela sociedade uma conduta positiva. Por isso a importância da evangelização, a gente sempre fala sobre isso. Porque a evangelização, você está educando aquele espírito ali de bebezinho. E se puder, as mães, né, que já sabem, que já estão grávidas, já trazer, porque desde o tratamento espiritual, você já tem ali o espírito, quando tem a concepção, né, do espermatozoide do óvulo, o espírito já está ligado ali. Claro que nós sabemos que conforme vai passando a gestação, o espírito vai se ligando mais. Perispírito, corpo e espírito. Nos 9 meses, quando a criança nasce, que ali o espírito já está totalmente ligado. Mas o espírito já está ali. Muitas das vezes participando das nossas conversas, participando do nosso dia a dia. E para ilustrar sobre isso, tem um livro, Minha Vida em Gestação. Esse livro conta a história de Caio Mário. O espírito, ele vai contando aqui pra gente como é que foi todo o período dele da gestação. E é interessante que nesse capítulo, quando ele vai colocando aqui, ó, ele traz pra gente, decidindo minha concepção, ele fala que os pais deles estão numa praça em São Paulo, e o pai, ele vai contando, meu pai era muito materialista, minha mãe não. E ele ficava preocupado, porque o pai não queria ter filhos. E ele tinha programação ali de reencarnar naquela família. Então, ele vai contando aqui que quando o pai vinha com os argumentos, não, mas como é que a gente vai ter dinheiro para isso? Vai ter dinheiro para aquilo? Ele falava, eu ficava apreensivo. Olha só que interessante. Já estava ligado àquele casal, ainda não tinha tido nem ainda a concepção, mas o espírito já estava ligado àquele casal. E a concepção já estava próximo de ocorrer. E interessante aqui, eu vou contar alguns pedacinhos que ele vai colocando aqui. Ele fala assim para gente. A mãe vai falando. Mas, Thor, tudo aquilo que você elencou são fundamentos materialistas. Nenhum deles guarda a menor razão em face das leis de Deus. Nosso amor merece maior consolidação. Não podemos deixar de ter filhos em nome do conforto material para gozar uma vida egoísta, dedicada somente a nós mesmos. Aí ele vai lá falando, né? Lucinha, meu bem, eu desejo ter um filho. Também casei-me com você pensando nisso. Entretanto, acho prematura em nossa existência de uma criança. Ainda não viajamos o suficiente. É só uma única vez. Era a nossa lua de mel. Olha só. Então ele pensa totalmente na questão materialista. Aí ele vai falando aqui. Adamastor, eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Desde quando o objetivo de um casamento é viajar pelo mundo? Desde quando uma criança em nossas vidas será suficiente para trazermos problemas econômicos? Aí ele fala: ora, Lúcia, quem irá nos dar sustento senão a tal conta bancária? Conta essa que você quer usar para viajar pelo mundo afora. Eu não posso trocar meu filho por uma, 2 ou 3 viagens. Eu sei que no finalzinho aqui da história eles estão lá, né? Um vai conversando com o outro, aquela coisa toda. E aí no finalzinho ele fala para ela: está bem. Depois discutiremos esse respeito. Por ora, um filho. E se não fala mais sobre isso, está bem? Sinto-me tão bem nesse momento. Talvez já esteja envolvida pelo espírito
que irá reencarnar como nosso filho. Ela fala para ele. Deixe de falar bobagens, Lúcia. Isso não existe. É um livro muito bom. E ele acaba aceitando lá ter o Caio, que vai reencarnar, o espírito. Mas a todo momento você vê aquela mãe tendo cuidado na alimentação. E ela vai mostrando ali, por exemplo, outras mães, amigas dela, que não tinham tanto cuidado na alimentação, que não tinham hábitos tinham hábitos complicados, então que a gestação não estava tão boa assim. Tinha uma ali que ela vai tentar de todas as formas, mas ela acaba abortando a criança porque ela não queria, se sentia muito nova, e o pai também não queria, enfim. É um livro muito bom, que vai contando para a gente a trajetória do espírito que se liga a uma determinada família. E aí a gente pensa também, e os casais que não podem ter filhos pela questão da via natural? Se for o desejo, você pode ter um filho, uma questão de adoção, que é a mesma situação. O amor, quantos espíritos estão para serem adotados também? Quantas crianças precisando de pais e de mães? Você pode ser um desses pais, dessas mães, e vai tratar com o mesmo amor, vai tratar com o mesmo respeito, vai trazer ali uma base de ajuda para aquele espírito. E é quando eu comecei a conversar com vocês aqui. Independente de como esse espírito chega para a gente, a nossa missão é de tutela, porque Deus conta com a gente. Deus, quando nos dá a oportunidade nessa encarnação de ter um filho, é para que a gente traga aquele espírito para o caminho do bem. Não é para que a gente fique somente trazendo aquele filho para questões materiais, cuidando daquele filho sem cuidar direito. Porque, gente, ter um filho é uma questão de se anular. Mas muitas das vezes a gente não quer. A gente quer continuar fazendo as coisas que a gente faz, quer continuar tendo o mesmo tipo de vida e ter um filho ali. Não vai dar certo. Porque essas crianças, esses jovens, eles copiam o nosso comportamento. Se a gente parar para poder analisar. E muitas das vezes, o nosso comportamento, se não condiz, é o que Kardec está falando aqui, se não condiz com princípios equilibrados, a gente vai atrapalhar aquele espírito. E tem aqui, não está nessa parte do livro dos espíritos, não, tá? Está mais à frente, que o Kardec pergunta. Ele vai perguntar mais ou menos assim: aquele pai, né, que muitas das vezes tem aquele filho, o filho progrediu, mas ele tinha uma vida toda complicada. Ele tem mérito nisso? E aí os espíritos falam: Deus é justo. Claro que aquele espírito ali teve uma força muito grande, não se desvinculou. E aí o Kardec pergunta: e aquele outro pai que se anulou, que tentou de todas as formas, o filho mesmo assim foi para o caminho complicado? E aí o que os espíritos falam? Aquele pai não tem culpa, porque ele tentou. Então, gente, não quer dizer que aquele espírito que vai chegar para a gente vai conseguir. Mas a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Trazer para a evangelização, dar para eles bons hábitos, mostrar para aquele espírito ali a real essência da vida. Agora, nós já sabemos também que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são espíritos, que também têm o livre-arbítrio deles, as escolhas que eles vão fazer no dia a dia. Mas nós temos que passar a base. Agora, se as escolhas vão ser produtivas, aí é cada um que está semeando e vai colher. Agora, pelo menos o pai, a mãe responsável, quem está com aquela criança, quem cuidou daquela criança, vai ter a consciência tranquila que fez tudo o que poderia ter feito, tudo que estava a seu alcance. E vai continuar fazendo. Quantas mães a gente vê na mídia, que a gente tem conhecimento, que os filhos acabam indo para o caminho da bandidagem? E muitas não acobertam. Muitas não acobertam. Todas as vezes, outro dia a gente até viu na televisão um pai e o filho tinha feito uma besteira, ele entregou o filho. Entregou o filho. E o filho com ódio dele. Na entrevista ele falou: vou te entregar para que você lá dentro aprenda o que você fez. Tem que ter muita força espiritual para poder fazer isso. Mas aquele pai fez.
E ele chorando na entrevista. Porque quem é o pai, quem é a mãe, quem é a pessoa que cuida, o responsável, o casal, que vai querer entregar o seu filho para uma situação como essa? A gente sabe que não é uma situação fácil, mas também acobertar não é o certo. Porque acobertar, a gente está prejudicando aquele espírito e outros espíritos também que aquele nosso filho ali está prejudicando. Então esse pai entregou. E aquela mãe também que ia todo dia na penitenciária, quando tinha as visitas, conversar com o filho. Também foi feita a entrevista com essa mãe. E a mãe falou: eu passei a base desde criança, mas ele escolheu esse caminho, agora está colhendo os frutos do caminho, mas eu não vou abandonar o meu filho. Pai, a mãe, quem nunca vai abandonar o seu filho? Mas nós precisamos também saber entender quando os nossos filhos não estão tomando atitudes corretas. E não dá para passar a mão na cabeça, como Kardec fala aqui. Porque se a gente passa a mão na cabeça, a gente está atrapalhando o desenvolvimento daquele espírito. Não é uma coisa fácil, é uma situação delicada, mas que a gente precisa estar ali. E quando aquele filho precisa da nossa ajuda, a gente tem que estar ali, ajudando, amparando. Quantas vezes são os pais que vão ajudar os filhos até numa idade mais avançada? Seu filho às vezes tem um desequilíbrio mental, às vezes acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico, umas situações, aquela mãe tem que estar ali junto, aquele responsável tem que estar ali junto. Para a gente poder entender que a missão não é somente quando é pequeno, a missão é a vida toda. É uma missão árdua. Por isso que os espíritos falam aqui para gente, que o educar não é uma situação tranquila. Você vai educar a vida toda. Óbvio que quando chega aos 18 anos, é aquilo que a gente fala, para a sociedade, né? Chegou aos 18 anos, ele vai utilizar o livre-arbítrio. Mas não existe isso para quem cuida daquele espírito. Ele vai ser filho a vida toda. E a vida toda, aquele casal ali, ou aquela pessoa que cuide daquele espírito sozinho, sozinha, tem a missão de tutelar aquela alma. Porque se aquela alma naquela encarnação chegou para aquele espírito, é porque tem uma missão. É isso que a gente também precisa entender. Para a gente também, muitas das vezes, não se envolver em programações que não são nossas. Porque às vezes a gente quer muito, muito ter um filho e às vezes na programação você não vai ter o filho. Mas não quer dizer que você não possa ajudar a outros companheiros que tenham filhos também, de outras formas, sendo um evangelizador. Você ajuda outras mães, outros pais, outros responsáveis. Você também está ali plantando uma semente de amor. O que a gente precisa entender é o que eu preciso fazer aqui, o que eu preciso cumprir aqui. E o que eu tiver que cumprir, porque a própria encarnação vai mostrando para a gente, às vezes a gente quer, vou fazer terapia de vidas passadas, regressão. Gente, observa a sua encarnação. Se você observar a sua encarnação, você vai conseguir compreender, entender muito bem quais são os pontos que você precisa corrigir e qual é a tua missão aqui. Se a gente analisar, a gente consegue perceber. A gente não precisa ficar querendo saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não. É só analisar. E nessa análise, a gente tem que perceber, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Ok, que eu faça bem feito, que eu faça com amor. Se é ter uma pessoa na minha vida de questões de filho, que eu trate aquele espírito ali com amor, para que eu não tenha mais tarde a minha consciência intranquila, que eu poderia ter feito correto e acabei me equivocando e acabei atrapalhando a vida de um espírito também. Porque para ser responsável, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Como eu falei anteriormente, da questão dos espíritos, que estão chegando muito espertos. No outro dia eu vi um vídeo de um bebê, né? Antigamente, o pessoal demorava muito tempo para poder abrir o olho. De um bebezinho que o médico colocou a mãozinha assim, ele já estava já todo em pé e com força andando. Um bebê, já tinha nascido naquele dia. Olha só. Então, eles estão vindo aqui, um dia vamos chegar falando, né? Enfim, para a gente poder ver o quanto esses espíritos estão vindo cada vez mais espertos. E a gente que já está numa certa idade mais avançada do que esses espíritos que estão chegando agora, a gente precisa acompanhar. E acompanhar no sentido de ajudar na educação. Porque nós já sabemos também, muitos espíritos estão reencarnando aqui, nesse momento,
que são aqueles náufragos que Santo Agostinho detecta. Mas também tem muitos espíritos aqui superiores reencarnando também na Terra. Que a Terra precisa dar uma guinada. Que guinada é essa? A gente está saindo de provas e expiações, que é a característica de um planeta mais de dor, a característica de um planeta com mais, vamos dizer assim, desafios, para ir para um planeta mais límpido, que é um planeta de regeneração. Um planeta onde as doenças vão existir, vão, mas não doenças tão grosseiras como nós presenciamos agora. Mas é um planeta que a gente não vai ter mais discórdia, a gente não vai ter mais essas fofocas, essas coisas todas que a gente vive, a gente não vai ver mais nesse planeta. Então a Terra, ela está fazendo essa regeneração. Então muitos espíritos já evoluídos estão reencarnando aqui. E também, se a gente receber um desses espíritos, a gente também não pode atrapalhar a trajetória daquele espírito. Porque aí, no caso, o responsável ali vai ter uma moralidade mais baixa do que aquele espírito está chegando. E também não pode atrapalhar também a evolução daquele espírito. Porque em algumas situações, os filhos ensinam os pais. Ensinam os pais a serem melhores, ensinam os pais a serem pessoas do bem, ensinam os pais a mudarem a postura. Tem uma história que eu gosto muito de um rapaz que ele morava em Paraisópolis e a mãe dele, ela vivia na questão do tráfico e ela, sim, tinha as coisas na casa, aquela coisa toda, e ele nunca se envolveu. Ele sempre estudou, sempre foi um garoto que estudava essa coisa toda. E ele, sempre quando ela colocava um programa de rádio, ele ficava prestando atenção, não naquelas coisas horríveis que estavam passando ali. Ele ficava prestando atenção no instrumento que estava tocando. Então ele ficava encantado com aquele instrumento. Chegou uma ONG, Paraisópolis, né, uma ONG de músicos. E ele se interessou. Tudo ele tinha que fazer escondido, gente. Ele não podia, né? Ele saía de casa escondido, fazia as coisas escondido. Para o quê? Para que a mãe não desconfiasse, senão a mãe não ia deixar. E ele foi lá, se associou à ONG, falou com o professor que estava escondido, falou que queria tocar o instrumento que ele ouvia no rádio, mas ele não sabia o nome do instrumento. Aí ele fala para o professor o horário lá que passava, o programa, o professor colocou e o professor ouviu. Aí identificou que era um violoncelo. Violoncelo é um instrumento muito caro. E começaram assim os professores da ONG fazer vaquinha, aquelas coisas todas, e conseguiram comprar um violoncelo. E esse menino todo dia saía de casa escondido para ir para a ONG fazer a questão do violoncelo. E hoje em dia ele é um grande artista da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então isso é para a gente poder ver, a mãe também já se reestruturou, pagou o tempo da pena dela, hoje é uma pessoa já liberta dessas situações. Para a gente poder ver que também tem essas situações, aonde os filhos, eles reencarnam ali também com a missão de ajudar aquele responsável, aquele companheiro, aquela companheira que está ali naquele momento como responsáveis dele, mas que muitas das vezes precisam aprender com aquele espírito. Nesses casos, aquele espírito que está chegando, ele tem que ter uma força muito grande, que ele vai lidar com situações todas adversas. E isso é para a gente poder entender, como tem lá no Consolador, que Emmanuel pergunta para Chico, e Chico pergunta para Emmanuel, se o meio influencia as escolhas, as nossas escolhas. Aí os espíritos falam que não. Claro que depende do meio em que você está, é mais complicado as situações, mas o espírito tem que ter a força para conseguir não se corromper naquela situação onde ele está. Emmanuel fala isso para a gente no livro Consolador. Então a gente vai estudando e vai percebendo as diversas situações aqui para a gente poder entender que encarnar não é uma coisa tão fácil. Por isso que a gente que está aqui, a gente precisa aproveitar a nossa encarnação. Porque a fila da reencarnação está longa. Os espíritos estão falando isso para a gente. Então a gente precisa aproveitar a nossa encarnação. Agradecer aos nossos pais. Mesmo que os nossos pais não sejam aquelas pessoas que a gente queria que fosse. Ou se nós temos problema com os nossos pais, mas a gente tem que agradecer. Porque foram eles que deram a oportunidade da gente estar aqui hoje. Independente se a família é estruturada ou se a família foi estruturada ou é desestruturada, mas a gente precisa agradecer. Porque, de certa forma, nos deram a oportunidade da gente estar aqui.
vencendo as nossas lutas reencarnatórias. Quantos espíritos, naquele livro do Luiz Sérgio Deixe-me Viver, que é um livro belíssimo, onde o Luiz Sérgio vai falando de programações reencarnatórias que são interrompidas. Quantos, infelizmente, interrompem programações reencarnatórias? E aquele espírito tem que voltar depois em outras situações. Aí, muitas das vezes, tenta se ir de novo com aquele pai, com aquela mãe. E, às vezes, não consegue, vai procurar um outro pai, uma outra mãe, para que aquele espírito consiga reencarnar. Então, a gente precisa agradecer aos nossos pais. Se estamos aqui hoje, é por conta deles. Alguns de nós, os pais, já estão no plano espiritual, mas a gente sabe que ninguém morre. É só o corpo que fica. A gente pode agradecer. Pode pedir a Jesus que leve um buquê de rosas para os nossos irmãos, se já estão no plano espiritual, né? Domingo é domingo pais, né? Para que os pais que já estão no plano espiritual, a gente pode mandar os nossos buquês de rosas para os nossos pais, para as nossas mães, em agradecimento. Porque eles nos deram a oportunidade, com a permissão de Deus, e nós estamos aqui. Podendo estar nesse momento, escutando estudos como esses, que vão cada vez mais aclarando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que a gente possa ser feliz. Que esse é o objetivo. Como eu falei muito anteriormente aqui hoje, nós não reencarnamos para sofrer. Nós não reencarnamos para sentir dores. Nós não reencarnamos para matar ninguém. Infelizmente, alguns espíritos enlouquecidos acabam indo para esse caminho por conta de quê? Às vezes por falta de instrução dos companheiros que foram seus responsáveis, ou às vezes não, às vezes por escolhas mesmo. Mas a gente sabe que esses irmãos, eles vão ter que se recuperar, vão ter que se reeducar na lei de Deus. E um dia eles vão estar igual a gente. Porque eu sempre comento sobre isso. Nós não sabemos, a gente não tem a nossa ficha reencarnatória aqui nesse momento, né? Tá tudo em estado latente. Mas a gente não tem a nossa ficha reencarnatória aqui nesse momento para dizer o que nós fizemos para outros companheiros. Às vezes aquilo que a gente critica no outro, nós fizemos muito pior lá atrás. Então, por isso que o espírita, cristão espírita, ele tem que ter esse olhar da compaixão e tem que acreditar que todo mundo vai se modificar. Ah, Fernanda, mas tem pessoas que são muito complicadas. Sim, tem. Mas a gente já sabe que não é só essa única encarnação. A gente já sabe que a gente tem várias e várias reencarnações. Então, por que a gente às vezes fica julgando o outro? O outro vai se reeducar no que ele tem que se reeducar. Eu tenho que me reeducar no que eu tenho que me reeducar. Eu tenho que deixar o outro caminhar e eu caminhar. A vida tem que ser feita dessa maneira. E não ficar jogando pedras para o outro que já está ali com um monte de situações complicadas, já está ali numa vibração totalmente difícil, uma vibração totalmente pesada, porque ele ou ela procurou isso, e eu também estou ali sendo algoz daquele companheiro. O que isso vai me ajudar na minha encarnação? Nada. Então vai fazer com que eu fique rodando o ciclo vicioso e me comprometendo na lei de Deus. Porque nós já sabemos que o que eu penso, o que eu sinto, até a forma de olhar para o outro, eu também estou me comprometendo dependendo de como eu estou fazendo. E é isso que os espíritos falam para a gente, que Kardec vai orientando a gente aqui o tempo todo nesse momento, nesse estudo de hoje. Tanto é que o Kardec vai perguntar se as pessoas que estão nas nações, que se agrupam, determinados países, se tem ali semelhança de pensamentos e de sentimentos. E aí os espíritos falam que sim. E aí muitas das vezes a gente fica assim, ah, mas o Brasil, um lugar tão difícil, tão complicado, tem isso, tem aquilo. Gente, nós estamos nos lugares corretos. Quem nasceu no Brasil está no lugar correto. Quem nasceu na Noruega está no lugar correto. Todas as nações têm situações a serem vencidas. Se a gente vai analisar a Noruega, é um país de primeiro mundo? É um país de primeiro mundo. É um país que tem o maior IDH do mundo? É, sabe que é. É um país que tem grande infraestrutura, é um país que tem uma baixa taxa de pessoas analfabetas, tem saneamento básico, a gente sabe que tudo isso funciona. Mas também é um país que tem uma alta taxa de suicídio. Por que isso? Vamos pensar num dia como hoje. Em dias de chuva, em dias nublados, o que acontece com a gente? Fica mais reflexivo. A gente fica mais reflexivo. Imagina você viver num local
que está numa alta latitude, ou seja, bem afastado da linha do Equador, que quase os raios solares não vão bater lá, que está o tempo todo aquele clima, aquele tempo ali, aquela coisa cinza, de escuridão. Então é isso que a gente precisa entender. Aqui no Brasil a gente não tem isso, tem violência urbana, tem isso, tem aquilo, mas é um povo fraterno. Ah, Fernanda, nem todo mundo é. Sim, mas a grande parte é. Você chega às vezes em determinado local para perguntar uma coisa, vem um, vem outro, vem uma ajuda, é um tumultão, mas é todo mundo ali se ajudando. Então é isso que a gente precisa entender. Cada nação, ou seja, cada pessoa que nasceu em determinado país, vão ter semelhanças ali. Um país vai estar junto, as pessoas vão estar ali, são as pessoas que precisam passar pelo mesmo tipo de provas. E assim vai. É isso que a gente precisa entender. Eu não tenho que querer, que eu tinha que estar lá no outro. Não, se você tivesse que estar lá no outro, você estaria no outro, você não estaria aqui. É isso que a gente tem que começar a parar para poder analisar e entender. A vida, ela nos oferece oportunidades de crescimento. Aonde nós estivermos, a gente tem as oportunidades de crescer. Agora vai depender da gente, das nossas escolhas. Eu posso estar numa Noruega, um país de primeiro mundo, e ser uma pessoa que não está aproveitando a minha encarnação. Eu posso estar no Brasil, um país que não é de primeiro mundo, que tem o IDH médio, mas está aproveitando a minha encarnação. Ou vice-versa também. Não é o local que vai dizer para você quem você é o que você tem dentro de você. São as suas conquistas. É aquilo que a gente fala também. Eu posso estar dentro de um templo religioso e não seguir nada do que eu estou ouvindo. Eu posso nunca ter estado em nenhum templo religioso e ser um homem ou uma mulher de bem. Então, as conquistas espirituais é o que eu estou querendo fazer de mudança da minha vida. Que não é, gente, o outro, ele vai poder me ajudar. Mas ele não pode dizer para mim, olha, vem cá que eu vou fazer para você. Não. É dever de casa de cada um de nós. As nossas provas é cada um de nós que tem que vencer. Mas é como a gente estava falando aqui. Claro que a união, por isso, viver em sociedade, que está até descrito no livro dos Espíritos, a união faz com que a gente realmente tenha mais força para vencer. Mas no final a escolha é nossa. É sempre a nossa escolha. É isso que os Espíritos vão falando para a gente. A escolha é nossa. Ou para as questões positivas, ou infelizmente ainda para as questões negativas. Aí é que ele vai colocando para a gente, sem novas existências, o espírito, por exemplo, a gente está aqui agora, a gente está crescendo espiritualmente, está se modificando. Sem outra existência, a gente vai continuar tendo ainda tendo ainda as mesmas situações. E aí os espíritos falam que numa outra existência, você vai refletir o que você já começou a fazer aqui, nessa existência. Mas é claro que em outras existências você vai evoluindo mais, porque há um progresso. E aqueles que não estão evoluindo vão ali estacionar, porque ninguém retrocede. Estaciona. Por isso que aqueles que não estão evoluindo estão retrocedendo, e por isso que a gente já sabe que muitos espíritos não vão acompanhar a transição planetária. Eles vão ter que reencarnar em planetas onde o fluido, o pensamento, o sentimento esteja mais compatível com o pensamento e sentimento deles. Porque, gente, vamos pensar, até questão de gestação. Se as mães vão se evoluindo, não tem como, não vai conseguir abrigar no ventre um espírito que seja ali, que tem um padrão vibratório muito baixo, num planeta que já evoluiu. Até porque, para a gente poder reencarnar, a gente precisa também, os espíritos, eles vão pegar a matéria daquele planeta para constituir o nosso corpo físico. Então, se aquele espírito não está acompanhando, ele vai ter que reencarnar num planeta, ele vai ter que voltar para um planeta mais duro, para que ele possa ali conseguir encontrar as provas necessárias para poder vencer. Então ele retrocedeu. Não, porque todo o conhecimento que ele conquistou está anexado perispiriticamente nele. Então ele vai com todo o conhecimento que ele conquistou, só que ele vai ter que lidar com situações mais duras para o quê? Para ele aprender a respeitar. Por isso que a gente tem que ter a compaixão. Quando a gente começa a analisar a vida dessa forma, a gente começa a olhar alguns irmãos e a gente fala assim, não é o julgar, mas a gente fala misericórdia. E aí a gente começa a ter a questão da compaixão. Se a gente acredita naquilo que a gente estuda, se a gente acredita no que a gente está buscando,
aqui na casa, se a gente está interiorizando a doutrina espírita dentro da gente, não tem como a gente não ter compaixão. A não ser que a gente esteja aqui e a gente não esteja exteriorizando nada. Só seja da boca para fora. É isso que os espíritos falam para a gente também. Porque chega um determinado momento, a doutrina espírita tem que fazer sentido na vida da gente. Não dá para a gente ficar 5 anos fazendo codificação, estudando e achando que não, porque vai resolver se matar, se jogar bomba, fazer tudo. A gente já sabe que a pessoa não vai morrer. A gente já sabe que morre o corpo. E aquele companheiro ali vai se unir a outros companheiros que estão desavisados no plano espiritual. Para o quê? Para poder atormentar a vida de quem está aqui encarnado. É isso que a gente precisa começar a entender. É isso que os espíritos vão falando aqui para gente. Se a gente realmente estuda a doutrina espírita, a gente já sabe e compreende que a vida continua. Mata-se o corpo, mas o espírito continua vivo. É isso que a gente tem que entender. E nos trabalhos que a gente vê de sexta-feira, a gente vê espíritos de séculos lá atrás, contando para a gente a trajetória deles. Espíritos endurecidos, espíritos com muitas lutas ali, e que chegam muitas das vezes aqui e que não cedem. Mas aí é trabalho para Clarence. Clarence vai conversar com esses espíritos. De repente eles até ficam, então de repente ainda não. Mas é só um momento ali já para ter um contato com aquele médio, para ir já diminuindo aquela carga energética bem densa. Então a gente não sabe ainda o que cada um vai passar. Porque as dores são muito grandes. Então o espírita cristão, ele tem que ter esse olhar mais pacífico. Não é permissivo. Eu não vou achar que está certo, mas é o olhar pacífico. É o olhar do amor. Ah, Fernanda, mas a gente ainda está longe de Jesus. Jesus também já sabe disso. É desculpa, mas ele é a nossa meta. A meta não é ele? Então a gente tem que seguir Jesus. Não adianta ficar querendo seguir outras pessoas, não tem lá aquele ditado mesmo, aquela parábola mesmo que Jesus fala? Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair do barranco? Vai dar certo. Então a gente tem que seguir Jesus. E o que Jesus faria em algumas situações da nossa vida? Como Jesus iria educar o meu filho? Aquele filho tão complicado que eu tenho nas mãos. Aquele filho que eu não aguento, às vezes, nem olhar para ele. Como é que Jesus faria nessa situação? São essas situações que a gente tem que se perguntar. Porque quando a gente começa a se perguntar assim, a gente começa a colocar mais o pé no freio. E começa a colocar o pé no freio para a gente o quê? Para a gente começar a ter atitudes melhores na nossa vida. Porque o perdão, gente, eu não sei se vocês já pararam para poder analisar isso. Mas quando Jesus encarnou aqui entre nós, foi o último ensinamento que ele nos trouxe. Porque ele sabia que o perdão era o mais complicado, porque mexe com a gente. Mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso egoísmo. E a gente não quer, eu não vou perdoar aquela pessoa. Eu não vou perdoar aquele meu filho. Eu não vou perdoar minha filha, eu não vou perdoar minha mãe, eu não vou perdoar o meu pai. Eu não vou perdoar. Tem que botar um pouco mais a nossa cabecinha no lugar. O que adianta a gente viver assim, com a falta do perdão? A falta do perdão adoece, a falta do perdão desequilibra. E o ódio é um sentimento tão complicado que desequilibra todas as nossas células, desequilibra os nossos hormônios. Então a gente está se atrapalhando. É isso que a gente tem que pensar. Enquanto você liberta o outro, você deixa o outro ser livre, automaticamente você vai sendo mais feliz. Essa é a proposta da nossa vida. É a proposta que Kardec trouxe para a gente lá no século XIX, através dos espíritos. É a gente ser feliz. É a gente parar de ficar criando caraminholas, ficar criando situações complicadas. É a gente deixar a nossa vida mais leve, deixar as coisas mais suaves. Porque, gente, a vida, a gente está o tempo todo sendo desafiado. Se a gente ficar ainda trazendo mais peso, fica mais complicado para vencer as coisas. A gente precisa ser feliz. E a gente vai lidar com pessoas com vários tipos de situações.
A gente vai lidar com pessoas com vários tipos de características. E a gente precisa aprender o quê? A se blindar nessas situações. Para que a gente não caia em situações complicadas e para que a gente saiba lidar com todos, mas entendendo o seguinte: esses aqui eu estabeleço uma relação de mais afinidade, como ele está falando aqui. Esse daqui, claro, eu vou falar bom dia, boa tarde, mas eu não tenho como trazer para o meu convívio, porque os pensamentos e sentimentos são muito diferentes do meu. E não tem nada de equivocado nisso. Até porque, gente, é uma questão de simpatia, como eu falei. Você vai estar ali com pessoas que estão vibrando na mesma intensidade que a sua. Se você já é uma pessoa que você quer ser melhor, como é que você vai ficar em grupos com pessoas que ainda não querem? Mas não quer dizer que você não possa e não deva orar por esses que não querem. É isso que a gente tem que entender. Essa é a proposta da doutrina espírita. A gente ora por aqueles que estão confusos, mas a gente vai se assemelhar e vai estar ali junto com aqueles que estão ali na mesma vibração que a gente. Até porque a gente precisa evoluir. E a gente sabe que alguns ainda não querem. Então é isso que os espíritos vão colocando aqui pra gente. Aí ele fala aqui no final: é do caráter físico, de suas existências pretéritas, conserva o espírito, traça suas existências posteriores. E aí os espíritos vão falando que não. Por que não? Porque em outras existências vai ter um outro corpo. Esse corpo aqui, que todos nós estamos, é dessa existência, que é de acordo com as situações a qual a gente tem que passar. A gente já tem vários outros tipos de corpos também anteriores e teremos vários outros tipos de corpos também posteriores, de acordo com o que a gente tem que passar. Não vai ter semelhanças desses de agora, não. Porque quando a gente desencarnar aqui agora e a gente preparar uma nova reencarnação, a gente vai ter outros objetivos, a gente vai ter outras metas, outras situações para ser vencidas. Aí o nosso corpo vai ser de acordo com essa nova realidade. O espírito é o mesmo, que está ali com a sua bagagem, que está ali com as suas conquistas, mas naquele momento ali ele tem uma nova etapa a ser cumprida. Então o corpo vai ser de acordo com essa nova etapa para ser cumprida. É isso que o Kardec vai colocando aqui para a gente hoje, nesse capítulo 4, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, para que a gente entenda sempre as nossas missões e para que a gente ore mais. Que a oração, gente, ela equilibra a gente. Não sabe o que fazer? Não sei o que fazer, não estou conseguindo resolver isso. Ora. Claro que a gente não vai só orar nos momentos que a gente precisa de buscar alguma coisa, não, a gente tem que estar orando o tempo todo. Mas nesses momentos a gente tem que orar mais. Ora. A oração, ela equilibra a gente. A oração nos dá força. E eu sempre falo dessa companheira que eu conheci aqui na casa, que foi a Maria Alice, e ela sempre falou pra gente da questão da oração. Hoje em dia ela já está no plano espiritual. Ela sempre falou pra gente da importância da oração. O quanto a oração equilibra a gente, o quanto a oração nos deixa forte, para que a gente consiga vencer as situações do dia a dia, para que a gente consiga vencer as nossas lutas. Então a gente tem que orar. Porque na oração, a gente não está falando de simpatia aqui também, a gente vai trazendo os amigos espirituais, os bons amigos espirituais para o nosso lado. Gente, nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes não é a resposta que eu quero. Aí eu tenho que ter a humildade de aceitar que Deus quer para cada um de nós. E para encerrar, ontem eu vi uma menina, ginástica, ela estava falando, né? Ela foi fazer aquele negócio dos grupos. 10 minutos antes, aquela menina se machucou. E ela fez todo o procedimento, aquela coisa toda, mas a equipe brasileira não conseguiu, né, ter ali o avanço. E aquela menina, no final da entrevista, foi a coisa mais linda que eu já vi. Ela falando do esforço da outra, e ela falou uma coisa no final que me chamou muita atenção. Às vezes, a gente não entende por que, que as coisas acontecem. Ela falou mais ou menos assim, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Então é isso que a gente tem que entender. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então que a gente possa realmente entender na nossa vida qual o propósito que Deus tem para a minha vida. E orar mais, conectar mais, buscar mais a espiritualidade no dia a dia, como a gente estava falando da prece. Mesmo que a resposta não seja o que eu quero, mas é o que eu preciso naquele momento. E lá na frente a gente vai entender. Porque passa-se um momento, a gente consegue entender tudo. Porque Deus é maravilhoso. Deus nos ama intensamente. Tudo que Deus faz e permite na nossa vida é para o nosso bem.
é para o nosso melhor, é para a nossa evolução. E Jesus também nos ama. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido Clarencio possa nos envolver, nos sustentar, nos amparar. Que o nosso querido irmão Plácido envolva cada um de nós em bênçãos de carinhos e que os socorristas dessa casa possam, nesse momento, chegar até próximo a cada um de nós. Na certeza de que nós, daqui a pouco, vamos receber tudo de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. Jesus nos abençoe. Muito bom, né? E Jesus abençoe você também, Fernanda, pelos seus esclarecimentos. Agora, meus irmãos, vamos passar para o Evangelho, o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item 7 e o 8. O sacrifício que mais agrada a Deus. Portanto, se estás para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lamentardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro, reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. É uma citação lá de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Kardec vai nos dizer assim: quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, e antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que se cometeu um erro com um de seus irmãos, e tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, ele deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. E só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro, reconciliai-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável a Deus. Vamos pedir nossos irmãos médios que se posicione para o momento do passe. E todos nós estamos aqui, possamos aproveitar bastante essa espiritualidade que vai nos envolver nesse momento, para que a gente possa sentir esses fluidos, né? Derramando sobre nós como um bálsamo de luz. Aproveitando bastante essa oportunidade de estarmos nessa casa abençoada. E assim, querido Mestre Jesus, mais uma vez recorremos ao teu coração amoroso e bom para o momento do passe. Que tu possa, Jesus, envolver todos os médios para que eles possam doar o que melhor tem dentro deles. A calma, a tranquilidade, a boa vontade. Senhor Jesus, abençoe também as águas que vamos beber. O médio que está nessa fluidificação, para que ele também possa ser muito amparado nesse momento. Que a gente possa receber esse alimento espiritual nesse momento e depois um remedinho para a gente, quando sair, voltarmos para os nossos lares com mais esperança. E abençoe, Jesus, a Fernanda Correia, que falará nesse momento aos nossos corações. Graças a Deus. A Deus.
Cultiva a fé em Deus para que não te falte a tranquilidade do espírito. Age sempre, buscando servir. Lembra-te de que outros farão a ti que fizeres aos outros e com os outros. Espalha o bem que puderes, aonde puderes e quando puderes. Não cobres tributos de gratidão. Abstente de procurar defeitos nos próximos, recordando de que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Evita o ressentimento para que o ódio não te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não ouvides o respeito que lhes é devido. Se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregues em ombros alheios as obrigações que te competem. Guarda a fidelidade aos compromissos assumidos, para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Não acredites em facilidades sem preços. Conserva correção nas tarefas pequenas, para que essas mesmas correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Nos instantes de crise, não se suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Trabalha sempre, se útil, sem transitar nos labirintos do tempo perdido, ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Use criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus e por amor te empresta semelhantes recursos e é quem, no momento oportuno, tudo precisarás restituir. Nessas diretrizes seguiremos tranquilos, estrada adiante, e conquanto as imperfeições de que ainda sejam portadores, estaremos com a bênção de Deus na condição de obreiros da paz. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a sua oferta. Naquela época, os judeus, como todos os demais povos da época, ofereciam sacrifícios materiais, como animais para serem mortos, conforme os ritos adequados para agradarem e homenagearem a Deus. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer, por ser o mais agradável a Deus, é o sacrifício de eliminar de nós mesmos o orgulho através do esforço do perdão e da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, mas os ensinamentos do nosso Mestre Jesus continuam sempre atuais, convidando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta nos considerarmos cristãos se não houver o esforço de nossa parte para vivenciarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em nosso dia a dia, melhorando nossos sentimentos, pensamentos e ações, e assim transformando-nos moralmente em pessoas melhores. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Temos agido assim? Pensemos nisso. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações e espera e confia. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí
e teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai se reconciliar primeiro com o seu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determinou que venhamos perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-se de qualquer ressentimento e estabelecer o equilíbrio das polêmicas mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores nas condições de filhos de Deus, tanto que nós, e situando-os no lugar deles, analisemos que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em amágomas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos responderá dos recessos da alma, observamos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caiam nas posições de adversário perante de nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclararemos no coração a urgente necessidade de amparo de misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas pelas suas próprias falhas, antes de arrogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos as dos nossos devedores. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina-nos que o sacrifício mais agradável a Deus é o do ressentimento. Ele expressa o pensamento da seguinte forma: antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu a injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo o mau pensamento. Em outras palavras, antes de entrarmos no templo do Senhor, devemos purificar o nosso coração, porque assim teremos mais condições de entrar em oração. Assim seja, graças a Deus. E assim, querido Mestre Jesus, chegamos ao término da nossa reunião. Que tu possa, Jesus, continuar abençoando a todos nós que aqui nos encontramos. Possamos voltar para os nossos lares com mais esperança, com mais paz, tranquilidade. Fazemos boas escolhas na vida. Ajuda, Senhor, a nos mantermos sempre mais em fé e força, que a gente nunca desanime diante da vida, diante dos desafios que estamos tendo nesse momento. Abençoa nosso planeta Terra, tanto necessita de paz, de união e de perdão. Abençoe o nosso Brasil, abençoe nossos governantes, abençoe nossa casa espírita, abençoe, Jesus, a todos nós. E que seja esse seu nome, em nome dessa espiritualidade superior, em nome de irmão Plácido, Clarencio, Mãe Maria Santíssima, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, que damos por encerrada mais uma reunião pública
pela manhã, mas com a certeza, Jesus, que o Senhor está sempre conosco. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.